Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado para todos sempre é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja sempre louvado, Deus seja sempre enaltecido através das nossas vidas. Sou grata a Deus por mais essa rica oportunidade de estar aqui para falar da grandeza dele, para falar do poder do nosso Deus, que a cada dia nós venhamos aprender através das Escrituras. Sou grata a Deus por todos também que já estão me ouvindo, que Deus abençoe, abra o teu coração, Deus irá falar com cada um de nós, Deus vai nos ensinar aqui lições tremendas que servem como lição para todos nós, através das Escrituras Sagradas, pois é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que salva. Sem ela nós não temos salvação. Sem a instrução das Escrituras, nós não temos como ser salvo por nós mesmos. Somente através de Jesus Cristo a nos ensinar, a nos instruir, a nos ensinar e a obedecermos conforme está escrito. Amém? Nós vamos ver aqui, irmãos, na prática, a história de um homem, um centurião, um homem que era chefe, que chefiava ali 100 homens, tinha 100 homens à sua disposição, a obedecer a ordem daquele homem. E aquele homem, irmãos, o seu criado, o seu servo adoece e ele não vai a outro lugar. Observa que ele toma a direção certa, no momento certo, na hora exata e recebe o seu milagre através da sua fé. E isso causa admiração. E Deus do céu, irmãos, responde a oração daquele homem. Quando ele se coloca na posição de um intercessor, ele vai rogar, ele vai clamar, ele vai pedir, ele vai interceder por alguém que nem da sua família é, mas aquele homem faz algo que surpreende, que deixa Jesus admirado, maravilhado com a fé dele. Vamos ver aqui, irmãos, pela palavra. Não saia dessa mensagem, escute até o final, compartilhe com outras vidas, com outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. Veja aqui que lição tremenda, irmãos. Abre sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 8, no 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhes disse: Eu irei, lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz apenas uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a este: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, como crestes, e seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus, ele vê, irmãos, o que ninguém vê. A fé daquele homem, irmãos, era tanta que Jesus aqui se maravilha, se admira e chega a dizer para todos que ali estavam, que nem mesmo em Israel, que nem mesmo no meio do povo de Deus, ele viu tanta fé
Então a Bíblia vai dizer, irmãos, que é impossível o homem agradar a Deus se não tiver fé. Então, se é impossível agradar a Deus sem fé, com fé agrada. Agora nós nos colocamos, irmãos, como realmente deve ser horrível. Alguém você falar algo, alguém você está contando algo e a pessoa desacreditando, se coloca no lugar. Como é horrível, como é difícil. E você sabe que está com a verdade, você sabe que está sendo verdadeiro e alguém diz, será que é verdade mesmo? Então, irmão, Jesus ele não trabalha na dúvida, na incerteza. O que faz Jesus operar, irmãos, é a nossa fé, a nossa confiança, crer. Observa, irmãos, esse homem mostra aqui atitudes lindas que demonstra, primeiramente ele demonstra amor. O verdadeiro amor, irmãos, ele intercede pelo seu próximo, ele tem prazer em orar por alguém que está sofrendo, por alguém que está necessitando de um milagre. E ele chega pedindo a ele, com humildade, irmãos, com sinceridade, com verdade, com amor. Ele estava dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Ele está rogando aqui, ele está orando, ele está clamando, ele está intercedendo por alguém que nem da sua família é. Não tinha nenhum grau de parentesco, a Bíblia não fala. Ele era um criado, ele era um servo dele, que ele demonstrou amor primeiramente e humildade, porque quando Jesus se oferece à casa dele, ele não se sente digno, ele se coloca na posição de um verdadeiro, irmãos, homem humilde. E isso também, irmão, chama a atenção de Jesus Cristo. Ele crê simplesmente em uma palavra, diz apenas uma palavra de Jesus. Esse homem só queria que Jesus dissesse uma palavra. E nós temos, irmãos, quantas palavras de Jesus nós temos. Então não podemos, irmãos, deixar que a dúvida, que a incerteza tire a nossa fé, porque isso, irmãos, atrapalha de sermos curados, atrapalha de sermos salvos, de sermos libertos. O próprio Jesus aqui, irmãos, se admira, se maravilha e maravilhou-se. Algumas tradições dizem que Jesus se admirou da fé daquele homem, que foi tanta, que uma palavra apenas em Jesus, e conforme ele creu, ele recebeu. Jesus disse, vai, o teu servo. Jesus diz assim, então disse Jesus ao centurião, no 13, irmãos, vai, e como creste, te seja feito. E daquela mesma hora, o seu criado sarou, na mesma da hora, irmãos. O homem foi curado, aquele servo foi curado do centurião. O criado dele foi curado porque ele creu. Não creu só se Jesus fosse, não. Se Jesus fizesse algo, algum sinal, não. Ele não estava sendo aqui como os escribas e fariseus que testavam Jesus pedindo sinais, não, e afrontando Jesus, não. Apenas uma palavra. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Uma palavra de Jesus basta para que nós venhamos a acreditar. Não precisa mais de tantas outras, não. Uma só. E nós temos tanta palavra, irmãos. E precisamos crer e não duvidar, acreditar em toda ela, como está escrito. Aí por isso que Jesus diz, irmãos, e por isso que Jesus vai falar, que Jesus diz assim no 11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então não se engane. Muitos até estão, que está dizendo não sou eu, irmãos, é o texto, é Jesus. Está dentro do templo, está dentro da igreja, mas não crê mais na palavra de Deus. Já se acostumou tanto com a palavra que não vê mais Jesus operar, que não contempla mais com os olhos espirituais Jesus fazendo, Jesus operando, e ele faz no tempo dele, como ele quer, como ele determinar.
não é como nós queremos, mas nem por isso ele vai deixar de fazer. E nós precisamos crer, irmãos, em toda a palavra. Este homem pediu, olha que exemplo lindo aqui, irmãos. E isso aqui é um exemplo, irmãos, de nos causar constrangimento. Uma palavra o homem pediu. Uma palavra. Ele não está pedindo aqui, olha, faz algum sinal para ver se verdadeiramente você é filho de Deus. Faz isso ou aquilo para ver se verdadeiramente é tudo isso que você está falando que é. Não. Ele não está pedindo aqui, irmãos, nada. Ele não está aqui impondo nada. Ele é tanto que ele se coloca na posição de indigno. Ele diz, eu não sou digno. Ou seja, ele não se acha digno que Jesus entre, porque ele sabia quem era Jesus. Que Jesus não era um qualquer, não. Era alguém que não era desta terra, que não era deste mundo, não. Era alguém que verdadeiramente poderia realizar. É por isso que ele foi primeiramente até Jesus. Ele foi no lugar certo, a pessoa certa. Então, que nós viemos aprender, irmãos. Primeiramente, buscar Jesus. Seja em qual área for, nós não sabemos o problema deste jovem, ou não sabemos a idade também. Nós não sabemos qual era a doença que ele tinha, mas nós sabemos que ele estava ali atormentado por algo que estava tirando a saúde dele, por algo que estava deixando ele atormentado. Nós não sabemos ao certo, mas eu só sei que Jesus se oferece para dar saúde. Jesus quer dar saúde para todos nós só precisamos crer. Jesus disse no 7, irmãos, em Mateus 8 ainda, no 7, Jesus disse, eu irei, lhe darei saúde. Jesus está pronto a nos dar saúde. Jesus está pronto a nos dar salvação. Agora é necessário crermos. É necessário acreditar, não duvidar, para que não venhamos ficar de fora do reino naquele grande dia, irmãos, por deixar a incredulidade entrar, por não acreditar mais no que Jesus já deixou escrito, que é o que se cumpre nas nossas vidas. E este homem dá uma lição tremenda, irmãos. Mesmo um capitão, chefe de 100 homens, que era 100 homens que esse homem liderava, e ele dizia para cada um, ele diz aqui para Jesus, pois também eu sou homem sob autoridade, ou seja, eu sou uma autoridade também, eu sei que o Senhor é autoridade, mas em outras palavras, a sua autoridade está maior do que a minha, porque ele entendia que era Jesus, é tanto que ele não se sentia digno que Jesus entrasse na sua casa. E ele diz no 9, irmãos, em Mateus 8, no 9, já estou quase encerrando para nós orarmos, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, digo a este vem e ele vem, e ao meu criado faz isso e ele faz, eles são obedientes a ele. Então, em outras palavras, assim como eu sou um homem sob autoridade, eu tenho essa autoridade também de mandar e eles fazem, assim como o Senhor é uma autoridade das autoridades. Em outra palavra, pode falar, basta só falar, diz uma palavra e eu sei que o meu servo ficará curado. Meus irmãos, isso aqui é lição para nós. Jesus, ele já deu a maior prova de amor, sempre eu repito isso, foi na cruz. Então, o que mais Jesus pode fazer por nós? Basta crermos, basta acreditarmos, não temer o mal, não temer a nada, simplesmente crer nas Escrituras Sagradas. Uma palavra de Jesus basta. Uma palavra, este homem pediu. Quantas palavras nós temos? E este homem foi muito abençoado, porque causou ali uma admiração. Jesus se maravilha, Jesus diz ali para eles todos que nem mesmo Israel viu tanta fé, porque próprios irmãos de Jesus, irmãos, nós vamos ver que eles também duvidaram, não acreditaram. Jesus não fez mais milagre na sua própria terra, onde ele nasceu, por conta da incredulidade. Não era porque Jesus não tinha poder, não. Era a incredulidade deles que impedia de Jesus trabalhar. Então, o que nós viemos deixar, irmãos, ser conduzido por a palavra de Deus, conforme está escrito, é o que se cumpre. Preciso crer, não da minha forma, como eu acho que deve ser, mas conforme as Escrituras, uma palavra basta. E quanta nós temos. Vamos refletir sobre essa verdade nesta manhã, irmãos. Então, toda a palavra do Senhor é para nós acreditarmos. Este homem pediu apenas uma.
uma. E ele acreditou, e conforme ele creu, o criado dele foi curado. Então, para que nós não venhamos ficar de fora do reino naquele grande dia, é necessário crer. Sem fé é impossível, não entra no céu sem fé. A salvação é pela fé, irmão. Nós sabemos muito bem que pela graça somos salvos, pela fé somos salvos em Cristo Jesus. Mas se nós duvidarmos, irmãos, não viver segundo esta palavra, nós estamos perdidos. É necessário acreditar. Amém? Vamos orar, clamar ao Senhor que nos ajude, que multiplique, nos dê essa fé. Uma fé, irmãos, confiante, que apenas em uma palavra ele crê, ele não precisa de muitas. Amém? Que Deus nos ajude a ser esses servos que crê, que obedece e que tem essa fé. Não importa a situação, crê que Jesus vai mudar o quadro. Amém? Oremos ao Senhor. Pai justo, Pai santo, obrigada por os teus ensinamentos. Meu Senhor amado, quantas vezes, meu Pai amado, nós deixamos o Senhor, meu Pai. Eu não imagino, muitas das vezes a gente não consegue nem imaginar de que forma o Senhor fica quando nós não acreditamos. Porque quando acreditamos, meu Pai, o Senhor se maravilha, o Senhor se admira, o Senhor se alegra. Porque sabemos, meu Pai amado, que o Senhor faz através de Cristo Jesus. É o Senhor Deus que nos livra, é o Senhor Deus que nos liberta, é o Senhor Deus amado que nos dá força, é o Senhor Deus, meu Pai, que opera milagres e maravilha, é o Senhor Deus que nos salva, é o Senhor Deus, meu Pai, que faz todas as coisas, mas é necessário nós crermos em toda a palavra. Este homem acreditou em apenas uma palavra. Nós temos tantas palavras. Não deixa que a dúvida, a incerteza tome conta do nosso ser. Deus nos conduz, nos ensina, Pai, a viver pela fé e não pela vista, não por o que estamos vendo. Tenha misericórdia de nós. Deus, eu coloco cada vida que parou para ouvir, que vai compartilhar, eu coloco em tuas mãos, abençoa. Agradeço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Amém.